Por séculos, histórias de um navio fantasma navegando pelos mares causaram arrepios até nos marinheiros mais experientes. O holandês voador, um navio espectral condenado a navegar pelos oceanos por toda a eternidade, é uma das lendas marítimas mais duradouras e cativantes. Esse navio fantasma, frequentemente descrito como brilhando com uma luz sinistra e tripulado por almas condenadas, é considerado um prenúncio de má sorte, prevendo tempestades, desastres ou até mesmo a morte para aqueles que cruzam seu caminho. Mas de onde se originou essa história arrepiante e por que ela cativou imaginações por gerações? Este vídeo irá mergulhar nas origens da lenda do holandês voador, explorando seu contexto histórico e traçando sua evolução ao longo do tempo. A lenda do holandês voador está profundamente entrelaçada com a era das grandes navegações, um período de intensa atividade marítima, viagens ousadas e competição acirrada entre as potências europeias pelo controle das rotas marítimas e do comércio. A vastidão e a natureza imprevisível do oceano, juntamente com os perigos muito reais enfrentados pelos marinheiros, forneceram terreno fértil para superstições e lendas se enraizarem. Tempestades, doenças, pirataria e fome eram ameaças constantes, e a linha entre realidade e superstição podia facilmente se confundir. Não é surpresa que histórias de monstros marinhos, sereias e navios fantasmas tenham surgido nesse ambiente. A lenda do holandês voador é frequentemente associada especificamente ao Cabo da Boa Esperança, um trecho de água notoriamente traiçoeiro na ponta sul da África. Os marinheiros nos séculos 17 e 18 temiam contornar o cabo, enfrentando ventos fortes, correntes marítimas poderosas e tempestades imprevisíveis. As condições traiçoeiras ao redor do Cabo da Boa Esperança levaram a inúmeros naufrágios e desastres marítimos, alimentando ainda mais a lenda do holandês voador. O cabo, com sua história de tragédias marítimas e sua reputação como um lugar de perigo e mistério, tornou-se inextricavelmente ligado à lenda do holandês voador. Embora a lenda do holandês voador já existisse de várias formas antes do século XIX, foi durante esse período que a história do capitão Van der Decken, o capitão mais famoso associado ao navio amaldiçoado, ganhou destaque. De acordo com a versão mais comum da história, Van der Decken era um capitão holandês que, enfrentando uma forte tempestade perto do Cabo da Boa Esperança, fez um juramento blasfemo de que dobraria o cabo, mesmo que levasse até o dia do juízo final. Alguns historiadores acreditam que o personagem de Van der Decken pode ter sido inspirado em capitães holandeses da vida real, conhecidos por sua ousadia e, em alguns casos, comportamento imprudente. Seja baseado em uma pessoa real ou totalmente fictício, a figura de Van der Decken, o capitão orgulhoso e desafiador condenado a navegar pelos mares para sempre, tornou-se central na lenda do holandês voador. O cerne da lenda do holandês voador reside na maldição lançada sobre o capitão e seu navio. Por sua afronta a Deus ou ao mar, Van der Decken foi condenado a navegar pelos oceanos por toda a eternidade, incapaz de atracar em um porto ou encontrar paz. O navio, frequentemente descrito como uma carcaça apodrecida brilhando com uma luz sinistra, tornou-se um símbolo da punição eterna do capitão e um aviso para outros que ousassem desafiar o destino. A natureza da maldição varia em diferentes versões da lenda. Em alguns relatos, disse que o holandês voador traz infortúnio a qualquer navio que o encontre, enquanto em outros, a tripulação é amaldiçoada a coletar almas para o diabo. No entanto, o tema central da punição eterna e a incapacidade de encontrar descanso permanecem consistentes. Ao longo dos séculos, houve inúmeros relatos de avistamentos do holandês voador, de humildes marinheiros a figuras renomadas como o capitão James Cook e até membros da família real britânica. Esses avistamentos
frequentemente acompanhados por histórias de tempestades repentinas ou quase colisões no mar, serviram para reforçar a lenda e solidificar seu lugar na tradição marítima. A crença no holandês voador se estendeu além dos marinheiros e se enraizou na cultura marítima. A lenda tornou-se parte da tradição oral do mar, passada de geração em geração, garantindo sua sobrevivência contínua e moldando as crenças e comportamentos daqueles que se aventuravam em mar aberto. O poder duradouro da lenda do holandês voador é evidente em sua influência na literatura e na arte. A história inspirou inúmeras adaptações literárias, poemas, pinturas e obras musicais, cada uma oferecendo uma interpretação única do navio fantasma e seu capitão amaldiçoado. Uma das primeiras referências literárias ao holandês voador aparece no livro de George Barrington de 1795, Uma Viagem a Botany Bay, o poema de Samuel Taylor Coleridge, A Balada do Velho Marinheiro, 1798, com sua história de um marinheiro amaldiçoado e um navio espectral, tem semelhanças impressionantes com a lenda do holandês voador e explora temas semelhantes de culpa, redenção e a relação entre a humanidade e o mundo natural. Talvez a adaptação artística mais famosa da lenda do holandês voador seja a ópera de Richard Wagner, Der Fliegende Holländer, que estreou em 1843. A ópera de Wagner conta a história do capitão holandês, condenado a navegar pelos mares, até encontrar uma mulher que o amará fielmente até a morte. A ópera de Wagner levou a lenda do holandês voador a um público mais amplo e consolidou seu lugar no cânone cultural ocidental. Os temas da ópera, amor, redenção e a luta contra o destino, ressoaram com o público e inspiraram inúmeras produções e interpretações, garantindo a relevância contínua da lenda e seu impacto no mundo da música e do teatro. O século XX viu a lenda do holandês voador zarpar nas telonas, com inúmeras adaptações cinematográficas popularizando ainda mais a história e apresentando-a a novas gerações. De filmes mudos a sucessos de bilheteria de Hollywood, o holandês voador permaneceu um tema atraente e adaptável para cineastas. Uma das representações mais icônicas do holandês voador aparece na franquia de filmes Piratas do Caribe. Esses filmes, com sua mistura de aventura, fantasia e efeitos especiais, apresentaram a lenda a um público global massivo, demonstrando o apelo duradouro do holandês voador e sua capacidade de ser reinventado para o público contemporâneo. O holandês voador continua a capturar imaginações no século XXI, aparecendo em várias formas de cultura popular, de desenhos animados a videogames. A adaptabilidade da lenda e sua capacidade de ser reinterpretada para diferentes públicos falam de seu poder duradouro e sua capacidade de transcender o tempo e a cultura. Na série de televisão animada Bob Esponja Calça Quadrada, o holandês voador é reinventado como um personagem cômico, embora ligeiramente assustador, que faz jus ao seu nome ao literalmente pilotar um navio pelo ar. Por outro lado, os filmes Piratas do Caribe apresentam uma versão mais sombria e ameaçadora do holandês voador, enfatizando os aspectos horríveis da maldição e a descida do capitão à loucura. A lenda do holandês voador, uma história nascida dos perigos e mistérios do mar, continua a cativar e intrigar. De suas origens no folclore marítimo do século XVII, às suas aparições modernas em filmes, televisão e literatura, a história manteve seu poder de emocionar, assustar e inspirar. O holandês voador, navegando para sempre pelos oceanos, incapaz de encontrar paz, serve como um lembrete atemporal do poder do mar, das consequências da arrogância humana e do fascínio duradouro pelo desconhecido. Seja um prenúncio de má sorte ou um símbolo de punição eterna, a lenda do holandês voador continua a ocupar um lugar em nosso imaginário coletivo, uma presença fantasmagórica na vasta tela do mar.